Olá pessoal, eu resolvi gravar agora a segunda parte do vídeo a respeito de Sócrates. Sócrates. É, Vocês percebem que os vídeos estão com uma câmera precária, áudio precário, tudo precário. Eu sei, eu sei. Com o tempo a gente vai arrumando isso. Mas são os primeiros vídeos do canal, né? Então eu peço um pouco de paciência aí, por não ter as ferramentas certas para poder fazer os vídeos. Mas com o tempo a gente vai modificando, tá? Com relação à filosofia, o segundo vídeo a respeito de Sócrates, o que eu poderia dizer? Sócrates, ele era um cidadão ateniense, né? Ele participou das guerras, né? E ele pertencia ao exército de Atenas, né? Sócrates foi um dos maiores pensadores da história humana. Por que Sócrates é atribuído a Sócrates, a figura de Sócrates, essa importância toda na filosofia? Porque Sócrates ele fez uma coisa muito que para a época era imponderável, era diferente, era estranho. Ele saía pelas ruas de Atenas perguntando para as pessoas o que era justiça, o que era verdade, o que era virtude. O Sócrates era uma figura bastante controversa, né? Porque reza a lenda que ele era muito feio, muito feio. E aí ele andava por Atenas questionando as pessoas. Até que num dado momento ele fez muitos inimigos ao fazer isso, porque ele encurralava as pessoas perguntando as coisas. Sócrates foi levado a julgamento e foi sentenciado a morrer tomando cicuta. Sócrates foi acusado de incitar a juventude contra Atenas e também de adorar outros deuses. Na verdade, Sócrates havia recebido era uma missão, né, uma missão do templo de Delfos, e no próprio templo de Delfos foi revelado, né, pelos religiosos da época que ele seria o homem mais sábio de Atenas. E Sócrates tem uma frase muito famosa que é do tipo: eu só sei que nada sei. O que Sócrates tem a trazer de benefício para a filosofia? Sócrates foi mestre de Platão, que simplesmente é um dos maiores pensadores da história ocidental. E Aristóteles foi discípulo de Platão. Então você tem essa trilogia do poder aí. Trilogia do poder. Nós temos Sócrates, Platão e Aristóteles. Não dá para entender filosofia sem ler Platão, sem ler Sócrates, sem ler Aristóteles. Mas para você saber mais a respeito de Sócrates, você tem que ler Platão, né? E alguns discípulos de Sócrates também. A maioria dos personagens de Platão é como se fosse um diálogo, e o Sócrates é o interlocutor principal da maioria das obras de Platão. Os especialistas têm dificuldade de identificar qual que era o Sócrates histórico do Sócrates criado por Platão, né? Sabe-se que Sócrates ele tinha uma esposa chamada Xantipa, que era muito chata e batia no Sócrates, e aí ele fugia dela. Xantipa tinha uma personalidade muito forte e Sócrates ia para as ruas de Atenas. Ele era uma figura bastante controversa, porque ele era estranho, tinha um olho meio esbugalhado, era grande, feio, né, se vestia mal. Ele era muito estranho, assim, porque para os padrões da época grega, né, que prezava o bom diálogo, a boa cultura, né, o que diferencia Sócrates dos pré-socráticos? O Sócrates ele era como se fosse uma locomotiva, né, filosófica. Ele simplesmente atropelava seus interlocutores. Na maioria das vezes ele os perguntava, né, e vinha com aquela ironia, né,
Você fulano, que é capitão né, nos exércitos de Atenas, me diga o que é coragem. Você que... Beltrano, você que é maravilhoso, é lindo, me diga o que é beleza. Né? Então ele era como se fosse... Ele tinha um apelido chamado a Mosca de Atenas, ele era impertinente, ele perguntava coisa que alguns filósofos fazem, perguntar, questionar o sistema. Né? Ou trazer uma nova roupagem. Né? Então Sócrates trouxe a dúvida metódica, né? A maêutica socrática. Quando você ouvir falar no nome maêutica socrática, isso quer dizer que isso vem de Sócrates, esse questionar a vida, né? O Sócrates se preocupava com as questões humanas, né? A respeito do ethos, a respeito da polis, a respeito da vivência. Diferente dos pré-socráticos que estavam preocupados com a natureza, a origem do cosmos, a origem das coisas. Né? Os pré-socráticos eles se apoiavam, uma boa parte deles se apoiavam no princípio da arqué, que é a arqueologia ou o início, né, de tudo o que era pré-histórico, tá? E a filosofia se preocupava com a physis, que era a física, que era voltado para o estudo da natureza. Então você tem a arqué, você tem a physis, né, que fazia parte do questionário filosófico dos pré-socráticos. O que Sócrates tem a nos mostrar é que o sacrifício dele, Sócrates se sacrificou por Atenas. Sócrates foi questionado porque ele questionava Atenas, porque ele impunha um modelo de pensamento do qual as pessoas não ficavam muito confortáveis, que era pensar sobre a vida. E aí ele foi sentenciado por seus pares, pelos juízes, a tomar cicuta. Né? Lembra a história de um homem que foi esfaqueado, mas que é um líder da nação? É muito parecido, não é? Eu sei que não é título nem de comparação, não chega nem aos pés, mas Jesus Cristo também. Isso que é de comum entre Sócrates e Jesus. E esse tal líder da nação. É o sacrifício pelo outro. É o sacrifício pela humanidade. É isso que torna o filósofo, ou o pensador, ou a personagem histórica, vamos dizer assim, importante. É o que torna ele nobre. É a nobreza de caráter. Os discípulos arranjaram um jeito de dar cabo ao Sócrates, ele podia fugir. Estava tudo esquematizado, mas Sócrates resolveu ficar. E resolveu tomar o veneno, que era a sentença que Atenas havia dado para ele. Ou seja, o Sócrates, ele obedeceu às leis de Atenas. E ele respondeu assim, mais ou menos assim: se eu fugir, tudo que eu acreditei, tudo que eu defendi durante esses anos todos morrerá em mim. Então Sócrates é um exemplo do filósofo que é fiel aos seus pensamentos. Hoje em dia é muito comum você ver um monte de pessoas ter medo de encarar o seu destino, de enfrentar a tirania do outro. Por causa de uma coisinha qualquer, já não quer se expor, não tem medo de se expor. E olha o exemplo de Jesus Cristo, olha o exemplo de Sócrates, e o exemplo de alguns outros líderes da história, que mesmo tomando a facada, continua encarando, continua... Jesus Cristo foi crucificado, passou por muitas dificuldades, e hoje ele é quem ele é, o mestre da vida. Então você vê que o filósofo, você vê, por exemplo, que o filósofo que não provoca, o filósofo que não inquieta, que não enfrenta, mesmo que seja uma época inteira, por acreditar no seu pensamento, sua linha de pensamento, é um tipo de filósofo que apenas repete o que os outros falam. Hoje em dia você tem muito filosofista. O que é filosofista? É aquele que repete apenas os pensamentos dos outros, mas não tem um pensamento próprio. Ele não se encadeia, ele não se irradia, ele não se aprofunda no pensamento e apenas reproduz o que os outros pensadores disseram. Filosofista você tem de monte.
mas filósofo de verdade é uma coisa rara. Bom, pessoal, é isso. É mais para vocês entenderem aí, é uma introdução sobre isso. Sócrates, e aos poucos a gente vai destrinchando essa linha de pensamento. Então, nós estamos aí numa época aí de, em média aí de 400 a 300 antes de Cristo, né, em que a Atenas começou a ficar fervorosa com relação ao pensamento, né, e Sócrates é uma personagem muito importante. Reza a lenda que ele era um soldado muito forte e aguentava vigorosamente o inverno, ficava dias sem comer. Foi um herói de guerra e era um homem comum que se tornou uma das personagens mais famosas de Atenas. Mais uma vez, peço desculpas aí pela precariedade dos vídeos. Eu sei que não é aquela coisa, não é um estúdio de verdade ou uma câmera excelente, mas com o tempo a gente vai melhorando aí o canal. Espero que esta informação tenha sido útil com relação a Sócrates e com relação à vida. Vamos nos espelhar mais em Sócrates, em Jesus, esses grandes homens da humanidade que se sacrificaram por uma causa, pela causa de sua cidade. Pensar um pouco no outro, que está se tornando cada vez mais raro hoje em dia. Obrigado.